Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fala Arthur, da Escola Estadual Dr. Arthur Bernardes, viabilizado através do Prêmio Escola Transformação, pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Gente, nós vamos conversar através de temas escolhidos pela gestão da escola, a equipe gestora que elaborou, conhecendo os alunos, conhecendo todo mundo da escola. E, claro, esse prêmio merece todo esse conceito e esse capricho que a gente pretende levar para vocês que vão assistir no nosso canal. Bom, neste primeiro tema, nós vamos conversar sobre literatura e poesia com alunos escritores da Escola Dr. Arthur Bernardes. Eu vou apresentá-los em ordem alfabética para vocês. Primeiramente, Alexandre Augusto Fernandes Toledo, aluno do 3º ano do ensino médio, autor de 2 livros, Poemas para Tocar a Alma e Alvorada. Ao meu lado, Eloá Farias Almeida, também do 3º ano do ensino médio, e escreve textos poéticos. E, em seguida, Lara Nogueira Guissen, aluna do 1º ano do ensino médio, é poetisa, autora do livro Para Aquele que Um Dia Amei. Então, com essas feras que a gente vai conversar a partir de agora, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse momento que a escola escolheu para a gente falar de literatura aí com os alunos da Escola Dr. Arthur Bernardes. Bom, eu vou começar perguntando para você, Alexandre. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Tá gostando da experiência? Bastante. É legal? Legal. Única. Única, verdade, é a palavra. Como que surgiu essa ideia de escrever e de publicar? Bom, tudo começou através de uma válvula de escape, né? Uhum. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, desde cedo. Sempre quis saber como tudo funcionava no mundo, né? Sempre curiosa. Mas eu comecei mesmo a escrever a partir dos meus 14, 15 anos, onde eu estava passando por uma fase muito difícil da minha vida, de depressão, síndrome do pânico. Então, escrever, para mim, foi uma válvula de escape em que eu me encontrei, né? A escrita, ela me proporcionou algo que eu não consegui achar em lugar nenhum. Podemos chamar de uma terapia? De uma terapia. Bacana. Sim. Então, eu comecei ali a escrever textos em forma de desabafo mesmo, sem nenhuma pretensão de fazer poemas com rimas, com ritmo e tudo mais, mas que ao longo do tempo eu fui tomando um certo gosto, um certo deleite, né? De forma que eu comecei a brincar mesmo com as palavras, comecei a rimar uma palavra aqui, uma palavra ali, e quando eu vi, eu já estava escrevendo assim poemas, prosas, contos, e de repente, quando eu assusto, Surge o primeiro livro. Surge o primeiro livro. Eu já reúno todos esses poemas, contos e prosas que eu escrevi e acabo publicando meu primeiro livro, Poemas para Tocar a Alma. Eu quero até mostrar aqui para o pessoal, olha só que bacana. Esse foi o primeiro livro publicado pelo Alexandre Toledo, que inclusive nessa fala dele, ele coloca para a gente que de uma válvula de escape, de um momento conturbado, ele torna positivo e escreve o seu primeiro livro, né? O resultado aí muito promissor, sim, de suas escritas. E o segundo, deixa eu mostrar, até acho a capa lindíssima, de uma delicadeza, de uma sensibilidade. Esse é o segundo livro que o Alexandre escreveu. Sim. Agora eu vou perguntar para a Lara. Lara, fala para a gente, minha querida, de uma forma assim, bem espontânea, de inspiração. Acho que todo escritor, né? Todo poeta, poetisa, acho que a palavra que a gente fica tentando entender, o que é uma inspiração para escrever? Então, no caso, no livro que eu publiquei, né? Uhum. A minha inspiração foi o meu namorado. Ah, é? É que na época a gente estava passando por um momento meio conturbado também. E aí eu decidi expressar tudo que eu sentia por ele, através da palavra, dos poemas. E aí eu fui escrevendo até que surgiu o meu livro. Que lindo! Posso mostrar o livro também para o Pode, pessoal? sim. Olha só que bacana, gente. É o livro publicado também pela Lara Nogueira, Poemas para Aquele que Um Dia Amei. Percebe-se, então, nesse início de fala aqui do nosso podcast, que cada um começou de uma forma, cada um teve um contexto e teve realmente um gatilho para começar a sua obra. Eu quero conversar agora com a Eloá e quero perguntar para ela quais as fontes de inspiração para você, Eloá, que a poesia te traz, que os seus textos poéticos te inspiram.
Ao contrário da Lara e do Alexandre, eu já tenho a poesia de uma forma diferente para mim. Eu não sou muito de me expor, de falar. Inclusive, eu acho que uma inspiração, sem... falando verdade, Claro. é o Alexandre. Que honra. Porque eu escrevo desde que eu tinha 10 anos, mas eu nunca mostrei minhas poesias para ninguém mesmo. E aí eu cheguei no Arthur, só tem 1 ano, e aí eu fiz uma amizade com o Alexandre, que estuda na mesma sala que eu. Uhum. E aí ele mostrou os poemas dele, acabou que eu tive essa liberdade para mostrar os meus também. E aí ele falou, nossa, Eloá, é muito bom, você tem que ir no clube de letras comigo, você tem que postar. E eu sempre acanhada, sempre com vergonha, nunca fui muito de publicar. Inclusive, eu só tô aqui hoje por causa dele, que ele me arrastou pra cá. E interessante, gente, a gente ouvindo a Eloá dizer, a gente percebe que ela é um pouco mais tímida, um pouco mais introvertida, certo? Então, a escrita te ajuda a colocar, de repente, no papel e colocar para fora sentimentos, Eloá? Sim. Eu também, como Alexandre, passei por uma fase de depressão. Então, foi onde eu também mais... eu me achei muito ali na poesia. Só que, assim, é muito engraçado porque quando você vê, você só está escrevendo. Você não tem um pensamento, você não acorda e fala, eu vou escrever agora. Sim. Não existe, é verdade. não tem essa determinação de vou escrever agora, vou escrever depois. Você simplesmente acorda e fala... E nem fala, você só pega o celular ou um caderno e começa a escrever, porque é uma coisa muito natural. Eu acho que assim... É espontâneo? Muito. Para você desenvolver, se você quiser um dia ser poeta, poetisa, enfim, para você um dia poder chegar e falar, eu vou ser isso. Não tem como, é uma coisa assim muito natural, que você já nasce com ela. Olha e... É bacana isso. Bem muito assim, bacana uma coisa isso muito que você profunda. disse. E aí você chega... tanto que esses dias eu tava escrevendo no ônibus. Eu falei pro Alexandre falou, nossa, que... Veio assim aquele insight, aquela vontade Sim. de escrever, é isso? Eu tava no ônibus, aí eu comecei a escrever. Só começo a escrever, depois que eu vou ler o que eu escrevi. Porque é uma coisa muito... Só assim, você só vai vendo e consertando alguns erros. E quando você vê, já virou Você um vai poema. aperfeiçoando aquele texto inicial. Isso. Alexandre, falando em texto inicial, você poderia recitar alguma coisa que você gosta muito para a gente dividir aqui com o pessoal que está assistindo? Da minha autoria... Por favor. Claro. Bom, tem um soneto do 2º livro Alvorada que eu gosto muito. Chama-se Vida Mal Vivida. Uhum. Deixa eu achar ele aqui. Bom, esse texto eu escrevi ele através daquela música Epitáfio, de Titãs. De Titãs. Acredito que muita gente conhece, né? Uhum. Então ele diz assim, vida mal vivida. Eu, que tive uma vida entediante, sobre esta minha campa mal cerrada, vejo que minha carne não é nada, e tudo passa num fugaz instante. Devia ter vivido extravagante, sem ter a alma sorvida e tão cansada, ter cada riso, cada madrugada, como se fosse sempre um sol brilhante. Mas, no sossego do meu fim desperto, vendo que o tempo é o mais cruel deserto de sonhos que deixei pelo caminho, e nesta eternidade, enfim, me deito, certo do meu asfixiante leito, tendo o arrependimento por vizinho. Vamos aplaudir, né, gente? É de tocar Obrigado. a alma mesmo. Obrigado. E esse é de Alvorada, Esse né? é de Alvorada. Esse é de Alvorada. Bacana. Depois você vai fazer do outro livro, Sim. né? Como é que é o nome mesmo? Poemas? Poemas para tocar a alma. E a gente vai conferir isso daqui a pouquinho. Eu queria fazer Claro. um adendo a algo que a Eloá falou, né? De que, de repente, a gente está escrevendo, a gente nem percebe. Uhum. O poeta, ele é escolhido a dedo. Eu acredito nisso, né? O poeta é escolhido a dedo porque a gente não simplesmente fala, eu vou ser poeta. Né? A gente se encontra na poesia, na literatura. Certo. Então, eu costumo brincar com isso, as pessoas costumam dizer que escrever é um dom. Eu costumo brincar que escrever é um dom e uma maldição, porque é uma coisa que você não se livra, é realmente assim, Que bacana. que te pega e você não consegue sair nunca, jamais. Tenha mais dons, por Sim. favor, para escrever peças belas como essas, Sim. tá? Obrigado. Lara, sentimento. Você me disse que uma paixão, um sentimento, né? Como a pessoa te levou a escrever e ter inspirações. Fora isso, o cotidiano, alguma cena, algum acontecimento, alguma outra coisa não muito relacionada ao sentimento, já te fez escrever algo?
Sim, mas não poemas. Uhum. Eu sempre escrevi textos também. Textos sobre o que eu sentia ou acontecia. Eu sempre escrevi. Certo. Mas aí, nesse momento que eu comecei a escrever o livro, eu nem sei falar como que foi. Porque foi numa noite. Eu falei, vou começar a escrever o que eu senti. Eu comecei a ver que realmente eram poemas. Uhum. Entendeu? Naturalmente, lindamente, a sim. coisa foi acontecendo. Aí virou um vício, né? Que legal. Às vezes eu tava em qualquer lugar, ela falou no ônibus, às vezes eu tô lá no lugar, pego o telefone, gente, eu preciso escrever. Aí eu começo a escrever, entendeu? Aí eu vou escrevendo. E ai de você se você não escrever naquela hora. Aham, verdade. Depois, É bem tem assim. disso, então? Depois a gente Sim. também não consegue mais lembrar o que lembra de era? nada, não lembra. Incrível isso, né? Sim. Vocês estão dividindo isso agora no canal do YouTube da escola, né? Contemplada com o Prêmio Escola Transformação. E o bacana é que pessoas inspiram outras pessoas, né? Assim como escritores, músicos, bandas, enfim. Arte é arte, né? Sim. E ela tem o poder de contagiar. E por falar agora em referências, eu quero perguntar para cada um de vocês, e qualquer um pode puxar a fila aí, de referências, escritores locais, regionais ou nacionais, enfim. Eu quero que vocês citem nomes de escritores, de pessoas que levaram vocês também a gostar daquelas obras em específico. Quem começa? Pode ir lá, Eló. Pra ser sincera, eu acho que eu não tenho um escritor referência. Porque Uhum. minha poesia é mais uma coisa mais íntima, mais minha. Então, de certa forma, eu não busquei isso mais afora. Então, eu acho que os meninos Ela é têm bem mais pra falar. autêntica, assim. Sim, claro. Mas ler, de repente, alguns outros nomes, algumas outras obras, você não acha que isso poderia até aperfeiçoar um pouco a sua escrita ou servir também para potencializar a sua inspiração? Sim, com certeza. Tanto que eu tenho o livro do Alexandre também, leio. Como eu falei, ele pra mim Então, ele é você uma inspiração. uma Como eu falei, referência. isso, pra mim ele é, porque ele não tem vergonha de expor os poemas dele. Se você gostou, bem, se não, tudo bem, ele vai continuar escrevendo. E ele é uma inspiração pra mim por isso. Que Ainda mais legal. para a gente ser da mesma idade e ele ter isso de ir mais à frente, sem ligar pra opinião de ninguém. Então, eu acho que Isso é ele, bacana. pra mim, é uma grande inspiração. Uma honra. Já vai pensando em algo seu que você vai falar para a gente daqui a pouco, tá? Pode deixar. Lara, quero te perguntar também, algum escritor ou escritora que você gosta, que você se inspira, enfim. Então, vou falar sobre duas pessoas. Eu gosto, não me inspiro, mas eu gosto muito de ler John Green. Ah, bacana. Meu livro preferido dele é Quem é Você, Alaska. Inclusive, eu tatuei uma frase. Olha só o que leva a inspiração e principalmente uma referência, né? A gente se apaixona. Sim, que é uma incógnita do livro Quem é Você, Alaska, que é Como Sairemos desse Labirinto de Sofrimento. Que lindo. E uma outra pessoa não é um escritor, mas é um professor meu da minha antiga escola de literatura, Fábio. Uhum. Eu ia nas aulas dele e eu simplesmente viajava. Tipo assim, ele não falava. Não era ele que estava falando, era a alma dele que falava. Eu sempre lindo. falei muito isso com minha mãe. Quando eu comecei a escrever, eu sempre lembrava das histórias que ele contava falando pela alma. Aí eu comecei a falar, gente, eu acho que eu também consigo fazer isso. Aí tanto que eu comecei a gravar vídeos e postar no meu Instagram. E as pessoas começaram a se identificar. E aí começaram a me incentivar. Então, acho que minha inspiração foi ele, meu namorado, né? Sim. E o incentivo das pessoas que estavam à minha volta e também na E que internet. gostam do que você de repente escreve, né? Bacana. Gostaria que você citasse também, Alexandre. Bom, eu não poderia destacar o Clube de Letras, né? Maravilha. Foi quem me deu voz realmente. Tenho profunda admiração pela Marisa da Conceição Pereira, né? Escritora, poetisa, professora aposentada de língua portuguesa e literatura, assim, uma mulher fantástica. A Rosana, nossa presidenta do Clube de Letras. O Fernando Bellino, que me tornou sonetista, né? Aqui eu dou muito trabalho, mas esse livro aqui eu devo a ele, com certeza. Certo. E de escritores nacionais, eu precisaria fazer uma lista, viu, Leila? Não, mas eu imagino. Mas cite Mas- algumas pessoas que estão assistindo agora, gostariam de se identificar, eu também Sim, gosto. principalmente Augusto dos Anjos, né? Que reflete muito nas minhas obras a questão da morbidez, da melancolia, Aham. né? Tá muito presente nas minhas obras. Quem mais? Algum mineiro? Algum mineiro? Cruz e Souza,
Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Que praticamente morou em Sete Lagoas, Verdade. né? E Cordesburgo tá logo ali. Cordesburgo A tá logo terra ali. dele. Diversas vezes ele falou sobre Sete Lagoas nas obras deles, né? Uhum. Tem um orgulho imenso de Sete Lagoas. Clarice Lispector, Fernando Que Sabino, lindo. Machado de Assis E por aí vai. e por aí vai. Que Florbela lindo. Espanca, eu adoro os sonetos de Florbela Espanca. Eu quero pegar uma fala muito interessante aqui do Alexandre e dizer que eu também comecei a minha inspiração também por poesia, pela arte, pela cultura, através de uma educadora, dona Ilza Pereira Rocha, que me levou a um sarau poético pela primeira vez na Casa da Cultura. E depois de lá eu nunca mais me vi sem a arte, sem a cultura e sem essa inspiração. Sim. E essas referências que tocam a alma da gente. É muito bonito a gente lembrar de pessoas importantes. Um beijo para ela, para a filha dela, que é minha amiga, para os familiares e a todos os educadores que são tão responsáveis por tudo que acontece com a gente. E por falar neles, nos educadores, vamos falar dessa instituição maravilhosa que é a Escola Estadual Dr. Arthur Bernardes, que vocês estudam. Eu gostaria que vocês falassem para mim da instituição e de pessoas na instituição, nesse momento do nosso podcast, para a gente deixar aqui, porque outras pessoas que já estudaram e passaram por lá vão gostar de ouvir a respeito. Sim. Pode começar. Vamos começar, Lara. Então, eu entrei no Arthur no meio do ano. Uhum. E assim, eu me apaixonei pelos professores. Todos incríveis, um ensino impecável. Eu gosto muito, eu sou suspeita, né? Que eu gosto muito de português, sabe? Uhum. E a professora Eliane, que desde o início sempre apoiou sempre falou das redações que eu escrevia, ela sempre me ajudou. Eu sempre escrevi redações semanais, então ela sempre, toda semana eu tinha uma redação para entregar para ela, e ela sempre me incentivando. A Thaís também, que me apresentou o Alexandre, né? Que legal. Thaís, incrível. Ela me apresentou o Alexandre, também foi uma grande incentivadora do meu livro, da publicação dele. Que legal, que lindo. E você, Eloá? O que você me diz a respeito do Arthur e das pessoas lá que te motivam, te inspiram? Fica à vontade para desabafar aí. Eu fiquei muito feliz de ter mudado pro Arthur um ano que eu mudei pra lá, né? E Ah, é? vai Primeiro fazer- ano? É, primeiro ano. Uhum. E o último, né? Terceiro, acabando o ano já. Importante. E assim, acho que tem que gostar muito, porque eu saio lá do Barreiro só pra vir estudar aqui, no Arthur Bernardes. Mas eu também, falar da Thaís também, uma ótima professora, gosto muito da Tércia. Tércia é uma pessoa incrível. Professores maravilhosos e assim, a gente vê que a escola, como a gente está aqui hoje, né, se esforça para promover esse tipo de projeto, para incentivar e inspirar os alunos. Então, assim, muito importante o que a gente está fazendo aqui hoje. Não só para a escola, mas para o futuro. Para o futuro e para a vida de vocês, não é assim? Sim. Alexandre? Todos os professores. Estou no Arthur desde o 6º ano, né? Certo. Então, já sou de casa praticamente, né? Já posso falar que sou de casa. Uhum. Um professor que me ajudou muito, inclusive nessa fase que eu estava passando por depressão, foi o Anderson Militão, professor de física. Bacana. Né? Grande educador. Grande educador. Me ajudou bastante nessas questões, né? Ele, inclusive, quando eu cheguei até ele, né? Falei sobre as minhas dificuldades e tudo mais, né? Porque eu também tinha fobia social, olha só que engraçado. Que bacana. Se você, através de tudo isso, através de tudo eliminar esses problemas, né? E o que eu digo é a questão, assim, sem precisar de usar medicamento, né? Sim. Hoje em dia se fala tanto em tarja preta, né? Se fala tanto em medicamentos. Eu usei bastante. Não, mas até tudo bem que se use, é importante, mas essas válvulas naturais, né? De tudo que você citou aí, pessoas estão se inspirando. Nenhum remédio me deu o que a literatura e hoje o Alexandre é o engraçadinho da sala. Eu faço ideia. Ele é. Mas, assim, eu cheguei pro Militão e falei das minhas dificuldades e tudo mais, e que eu não conseguiria apresentar trabalho frente à turma. Ele falou, não, você pode apresentar todos os meus trabalhos em forma de relatório. Uhum. Então, a partir daí, eu já comecei a exercitar a escrita, né? Eu fazia todos aqueles relatórios, já que eu não conseguia apresentar na frente da turma. Uhum. E ele falou, cara, eu tenho um blog há anos. Eu escrevo nesse blog há anos. E a literatura também me ajudou. Por que você não cria um blog?
e tudo começou daí. Começou aí. Começou aí. Eu criei o blog em 2022 e lá eu comecei a publicar alguns textos que eu escrevia, né? Aqueles textos em forma de desabafo. Depois eu fui brincando com as palavras, criando rimas. E do blog foi para os livros, e dos livros foram para as premiações e estou aí até hoje, né? Além do Militão, eu também queria mencionar a professora de português, Fabiana. Uhum. Ela não está mais presente na escola, né? Foi para a superintendência. Certo. Mas uma professora que me ajudou profundamente também. Já chegou, inclusive, uma vez a colocar um poema meu na prova, né? Que Para bacana. todo o terceiro ano. Uma o segundo homenagem, ano, né? Sim. E a Thaís também me auxiliou bastante. O Emerson, o Wesley está me ajudando bastante agora também. Que legal. E todos os professores, em geral, assim, diretamente ou indiretamente, me ajudaram a estar onde eu estou hoje. E o Alexandre tem o maior fã dele, O né? Cláudio. Carteirinha, o professor Cláudio de Física. Ele Sim. pôs também na prova dele Em pra todas gente. as provas. Todas Sim. as provas. Que legal, hein? Olha como que a repercussão disso, olha a dimensão que isso vai tomando, né? Todo esse envolvimento. E o bacana, sabe o que é? É as pessoas nos incentivarem. Sem o incentivo, Sim. não ia adiantar escrever até um best-seller, ou seja, escrever o melhor do mundo. Um grande livro, um filme, ou uma obra, né, de teatro que fosse. Mas, enfim, né, para começar a pensar, inclusive, em roteiro, tá? Era uma coisa que eu já estava pensando aqui em falar para vocês, viu? Hoje em dia, os roteiristas são muito procurados, Sim. eles são muito importantes. Não é à toa que o Enem, né, tem o quê de tão importante? A redação. Sim. A redação, meu Deus do céu. Vocês têm dificuldades? Vocês já começaram já, né, a se preparar através do Enem? Sim. Né? Eu mesmo já fiz o Enem, Uhum. a Elo acredito que sim também. Né? Fiz também. E quando vocês vão se preparar, você se preocupa mais com a redação ou com todas as matérias, enfim? Eu vejo as pessoas mais preocupadas com isso. A redação é um grande ponto, né? Uhum. Porque ela pode definir o total da sua nota. Mas também o Enem é muito importante você focar nas perguntas fáceis, né? Que elas que te ajudam também a melhorar a sua nota. Porque se você errar uma pergunta fácil, você perde uma nota maior. Tipo assim, a pergunta fácil vale tal ponto. Se você errar, ela vai valer muito menos, na verdade. Entendo. É uma forma diferente de corrigir, não é Sim, pelo sim. número de acerto, pelo TRI, de fácil ou difícil. É mais complicado. Tá vendo como vocês estão expert nisso também? Tem que Só ficar. escrita, não. O texto, Eloá, você não vai escapar. Pode ficar à vontade para colinha, viu? E você pode acessar o livro daqui a pouco, vai ser a Madame também que vai fazer pra gente um. Eu quero Claro. dizer que eu não falo tão bem quanto o Alexandre, né? Que Não, ele você já fala tem muito bem. um jeito mais rebuscado Olha o de exagero aí, citar. Eu sou mais Do simples. seu jeitinho, vai lá. Esse texto eu escrevi recentemente, foi o texto que eu escrevi no ônibus. Texto não, poesia. E ele se chama Quantos Amores. Vou falar um pouco porque eu escrevi esse texto, porque eu acho importante. E eu tava me perguntando, assim, mesmo nova, a gente passa por essa fase de adolescência e tudo, se apaixona muito, igual a Lara, ela tá ainda nessa fase de amor mais profundo, avassalador. Só a Lara, né? Só ela, viu, gente? Não só a Lara. Não só a Lara, mas eu acho que, assim, quando você vai crescendo, o amor, ele vai se transformando. É. Você vai tendo outro olhar pro amor. Ele não é mais aquela paixão tão profunda, ele já vira, às vezes, mais um cuidado. E você já entende atenção. tudo isso com essa idade que você tem hoje. Sim. Tão nova, Sim. tão jovem. E aí, Que legal. essa poesia, Quantos Amores, ela veio, assim, de um pensamento de quantos amores a gente tem, né? Quantas vezes a gente se apaixona na vida e a quantidade de vezes que é diferente. Um dia você amou alguém e depois você ama outra pessoa e o sentimento é completamente diferente. É um novo olhar, uma nova paixão. Tudo de uma forma diferente. Isso te Então, levou a escrever? essa poesia. Então manda pra gente, vamos lá. Quantos amores é preciso para que haja entendimento de um só? Quantos amores são precisos para que um só se decifre, se explique, se confunda, se intrigue? Quantos serão para que um só alimente ao todo?
Um só diga um sim majestoso, nada rancoroso. Quantos amores são necessários para suprir um só, para calar um só, para dizer que um só de todos queira dizer, para que só aquele venha ser amor de uma eternidade. A beleza de um ser que se apaixona por você, que é só um outro ser, reprimido, envergonhado, muitas vezes calado. Um poeta se pergunta, quantos amores há de ver para um só ser? Quantos prazeres há de obter por um só toque, por um só gesto? Pobre o que não vê, quantos amores há de ter em um só ser. Olha só. Que lindo! Vamos aplaudir? Ah, não, gente, é muito lindo. Parabéns. É Obrigada. tocante. Gente, vocês estão, assim, no nível impressionante. Quando me falaram que a gente ia gravar com os alunos escritores da escola, eu imaginei, realmente, né, eles vão trazer um negócio muito massa, bonito e tal. Mas, assim, surpreendente a qualidade, a emoção que vocês conseguem tocar em quem ouve. Não é isso, Lara? O que você escolheu para falar pra gente, para ler aqui no podcast? Eu escolhi o primeiro. Fica O primeiro poema que eu escrevi, né? Que Uhum. foi quando tudo aconteceu, né? No meu relacionamento. E era sobre eu torcer para que um dia a gente voltasse. E a gente voltou. Mas era que eu torcesse para que um dia ele realmente me amasse. E hoje em dia ele me ama. lindo, Lara. Chama Espere por Mim. Uhum. Espere por mim. Diga que vai voltar. Diga que um dia vai ser a gente. Diga que vai durar pra sempre nós dois. Só diga. Diga que vai voltar. Espere por mim. Sei que não me ama mais, mas espere por mim. Diga que me ama, mesmo não sendo verdade. Cante pra mim, mesmo sendo desafinado. Declame poemas pra mim, mesmo sendo falsos. Espere por mim, pois eu vou te esperar. Mesmo que você não queira, mesmo você não me amando mais, mas, por favor, espere por mim. Gente, é muito lindo. Parabéns. Uma mulher muito Obrigada. apaixonada. Eu tô vendo aqui os sentimentos, as inspirações, isso é muito bacana. E isso tudo é muito saudável, não é? A vida é exatamente isso. Imagina tudo só trabalhar, correr, resolver coisas, problemas, aquele vai e vem, aquela loucura do cotidiano. Se a gente não tiver esses alívios, né? Ouvir uma linda música, uma bela história, o teatro, o cinema e principalmente, a literatura, a poesia. Isso salva realmente quem escreve e quem recebe. A gente lendo, né? Vocês lendo, vocês declamando e a gente ouvindo é muito gostoso, é muito bom, sabe? É realmente assim um alívio para a alma. Por isso que muito bem colocado, poemas que tocam a alma, né? Poemas para quem um dia amei. Aquele que um dia amei. Aquele que um dia amei, inclusive, que já são dedicados, inclusive, né? Mas que outras pessoas que amam se identificam, com Sim. certeza. Não é verdade? Muitas pessoas que têm um amor não correspondido ou que ainda amam a pessoa, sempre me mandam um direct, tipo assim, eu me identifiquei, continua postando que eu me identifiquei. Que legal. Gente, nossas conclusões finais. Alexandre, tem alguma coisa que você gostaria de falar nessa gravação, nesse podcast, que você não disse? Por favor? Minhas participações literárias. Uhum, por favor, pode É. mencionar. O Clube de Letras, né? Já falei que foi quem me deu voz realmente. E a UBT de Sete Lagoas, a União Brasileira de Trovadores, né? Foi quem me deu As medalhas, essas né? duas que a gente medalhas tem aqui. aí. Se Olha você que quiser tá lindo, mostrando claro, ali. vamos mostrar. Vou mostrar aqui. Olha só que lindo, gente. Que maravilha. Né? São bem bonitas Essas mesmo. duas medalhas eu ganhei em um concurso de trovas de Astolfo Dutra, aqui em Minas Gerais, Uhum. em primeiro e terceiro lugar. Tem outras premiações também, 2 premiações no Ceará, 2 premiações no Rio de Janeiro. E a UBT ela tem proporcionado muito disso, né? E é muito proveitoso porque você sente que o que você escreve, você não está escrevendo em vão, né? Verdade. Claro que a gente não faz por troféus e medalhas. Mas é gratificante, mas é por que não? muito gratificante. Né? É o muito fruto gratificante. Sim, de uma inspiração, de uma emoção que foi vivida sim, e que foi para o papel sim. e que toca as pessoas, Uhum. não é isso? Pelo que eu percebo, o Alexandre, não sei se eu vou deduzir, né? Nós já estamos finalizando aqui esse primeiro episódio e a gente quer aproveitar bastante todo esse conteúdo, mas para a vida você realmente pretende
profissionalmente, trabalhar com literatura, ou continuar escrevendo, ou escrever por hobby. Você vai assistir isso daqui a alguns anos, então capricha na resposta. Eu vou começar com Clarice Lispector. Clarice Lispector falava assim, pra gente nunca deixar virar um hobby, não é? Quando chegava você, assim, à casa de Clarice, né, telefonava à casa de Clarice perguntando, olha Clarice, temos aqui uma novela para você escrever e tal, para o dia tal. Aí a Clarice, não, eu não escrevo a prazo, o que eu escrevo é por hobby. Então ela falava para nunca deixar, né, a escrita virar um trabalho. Nunca é um trabalho. Um hobby, né? Sim, sempre um hobby e nunca um trabalho. Mas eu penso em cursar psicologia, tenho muito interesse na mente humana, entender o porquê o sujeito age da forma que age, Sim. mas penso muito em letras também, fazer letras, cursar letras, quem sabe fazer um mestrado, né, dar aula em universidade. Quem sabe? Né, ser um professor. Eu acho que eu seria um daqueles professores malucos que chegam dentro da sala de aula declamando poemas e tal. Inspirando né? as pessoas. Sim. Toma 1 litro de café. Eu acho que eu seria esse tipo de professor, né? Então, eu penso muito nisso, sim. E é uma coisa que eu vou levar para a vida. Eu acho que eu não consigo realmente parar de escrever. Como eu falei, é uma maldição. Já tentei parar de escrever e eu fiquei quase maluco, né? Porque se você tem a ideia, a motivação, igual as meninas falaram, e não coloca no papel, nem que seja aqui no celular, de prontificação assim. E depois vai lapidando. Vai lapidando, né? Primeiro você faz o rascunho. Você realmente fica maluco. Você começa a ficar assim, agoniado por não estar escrevendo. Então, assim, é uma coisa que eu não consigo deixar de fazer. Então faça, profissionalmente ou por hobby, ou como você quiser, Sim. mas por favor continue fazendo, viu? Obrigado. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Lara, suas conclusões finais. Então, eu quero agradecer, né, a todos, né? Mas especificamente ao Alexandre, que me ajudou, assim... Eu acho que... Não sei se o livro teria saído sem a ajuda dele. Porque às vezes eu mandava, Alexandre, pelo amor de Deus, como é que fazia isso? E ele sempre me ajudando, Certo. me incentivando, sabe? Eu tenho uma dívida imensa com você, Alexandre. Jamais. Agradecer a você, assim, demais por tudo que você fez por mim, pela ajuda no livro, em tudo, sério. Você me mostrou um mundo. Foi um privilégio. Foi você que mostrou, ele que me apresentou o Clube de Letras. Então, assim, ele me mostrou um mundo que eu não sabia que existia. Uhum. E que eu fiquei conhecendo, né, através do Alexandre. Então, eu tenho que agradecer muito a você, honrado. sério mesmo. Eu não sei Eu nem que como agradeço. agradecer. Já está agradecendo. O Clube de Letras também, que me acolheu Certo. muito bem, sabe? Eles me incentivaram também, acolheram. É muito especial. É muito especial, é uma coisa que eu não sabia que existia aqui em Sete Lagoas, eu fiquei sabendo através do Alexandre. E que eu percebi que a gente precisa da poesia, sabe? A gente precisa dos poemas. Porque a vida é isso, entendeu? É Sim. se expressar através da arte, né? Eu já ouvi muito falarem que só um artista consegue transformar a dor em arte. E Sim. eu acho que o poeta faz, assim, isso sem Com maestria, né? só faz, entendeu? Excepcionalmente. Com sentimento. Com Sim. muito sentimento, sabe? Então eu tenho que agradecer a todos que me incentivaram, minha família, todo mundo, gente, sério Que mesmo, bom. muito Você obrigada. citou sua família também, que era exatamente o que eu ia perguntar, mas você já respondeu. Obrigada pela participação. Obrigada a você. Eloá, vou finalizar com suas considerações. Queria agradecer, né, Alexandre, mais uma vez. Mas realmente, o Alexandre me puxou mais para esse mundo, na verdade, se mostrar mais minha poesia, o que eu escrevo, porque sempre foi só para mim, uma coisa minha, que eu achava loucura expor. Mas também dizer para as pessoas que escrevem ou tentam escrever de alguma forma, que continuem, porque é muito importante, mesmo que você ache que é ruim, porque eu acho que todos os meus poemas são ruins. Não são, Porque não são. isso é coisa Os de poetas poeta. têm esse costume. A gente tem isso. A gente Ninguém acha... vai ver, ninguém vai ligar, É, é ruim. É perfeccionismo que o ser humano tem muito É disso. verdade, Nossa, eu sou com muito. certeza. Mas que bom. Então, assim, para continuar escrevendo, porque também a escrita, ela salva vidas. Quando você menos espera, tá ali um sentimento descrito da forma mais pura, mais verdadeira que a gente pode entregar, e aquilo salva, porque você às vezes nem tá se entendendo, mas quando você lê o que você escreveu, você consegue olhar para si mesmo de uma forma diferente, de
uma forma mais inspiradora, que você consegue se entender mais. Então, E se gostar mais. isso, E com gostar certeza. daquilo que a gente Gostar consegue do que fazer. você olha no espelho. Que lindo. Falou muito lindo. É isso. Acho É que isso mesmo. É isso. Então, gente, esse é o primeiro episódio do nosso podcast Fala Arthur. Eu quero fazer um agradecimento muito especial à equipe gestora da Escola Doutor Arthur Bernardes, em especial a diretora Vânia, que está aqui com a gente no estúdio, acompanhando, emocionada essa gravação. A Flávia, quando a gente começou a conversar de que seria possível, até para começar a querer escolher o nome, e hoje a gente está aqui gravando o primeiro episódio, a Silvana e todas as professoras, todos os educadores, que mesmo que de alguma forma, direta ou indiretamente, tornaram possível esse grande momento. Eu espero vocês aí nesse mesmo canal para os próximos episódios. Tem muita coisa boa vindo por aí e através do Prêmio Escola Transformação, que a Escola Estadual Doutor Arthur Bernardes está realizando o Fala Arthur, o podcast da instituição. Um beijo para todos e até o próximo.